Olá, meu caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de Práticas Contábeis 3. Eu sou o professor Eric Ferreira, sou bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Seja muito bem-vindo aqui a esta nossa disciplina, tá? Nessa disciplina na qual nós vamos explorar algumas práticas de contabilidade, práticas e ferramentais também que nós devemos conhecer, devemos explorar, devemos aí aprender, né, para a nossa aplicação na prática profissional, tá bem? Espero que você aproveite muito aqui da nossa aula, tá? E eu gosto aqui de aproveitar o momento para recomendar a você para que busque fazer anotações, anotar aí elementos chaves da nossa disciplina, tá? Algumas dicas também, informações chaves. Isso vai ser útil na hora de você revisar aqui os conteúdos. E na prática da própria contabilidade, nós temos que considerar inicialmente a pessoa do contador, o profissional contábil, que trabalha com informações. A contabilidade, ela trabalha gerando informações ao processo de tomada de decisão. Não só gerando informações, quanto também exportando essas informações, levando essas informações para os usuários contábeis, usuário interno, usuário externo, e muitas vezes os usuários externos, tá, são mais exigentes quanto à informação porque existe um negócio chamado assimetria informacional. Isso quer dizer que quem está do lado de fora da empresa, tá, tende a ter menos informações do que quem está do lado de dentro. E aí existem, por causa disso, por causa desse cenário, existem aí as nossas normas brasileiras de contabilidade e também a própria legislação, tá, se empenhando em equilibrar um pouco mais as coisas, de forma tal que as empresas exportem mais as informações daquilo que acontece em relação aos eventos econômicos da empresa, tá, em relação à própria empresa, exportando e levando isso aos usuários externos, para que eles conheçam a realidade da empresa com mais clareza, tenham sensibilidade em relação às operações, tá, e consigam aí tomar as suas decisões, tá. Então, nesse sentido, é natural que quando a gente pensa, por exemplo, na área tributária, nós tenhamos aí uma série de obrigações acessórias, tá, que vão servir nesse propósito de reportar informação, neste caso, em relação ao usuário externo chamado governo, tá? Ao agente governamental que precisa também conhecer mais ali a respeito dos aspectos tributários da própria empresa. Então, nesse sentido, conforme a gente pode acompanhar, a nossa aula de hoje, nessa aula, nós estudaremos os aspectos conceituais e o tratamento contábil relativo à declaração de débitos e créditos tributários federais, tá, DCTF, e a declaração de imposto de renda de pessoa física em seus aspectos legais e operacionais. E aí, nesse processo da nossa aula de hoje, nós vamos aqui compreender os principais processos, elementos práticos de preenchimento, análise e transmissão de declarações, tá? Incluindo a DCTF e também o imposto de renda relacionado à pessoa física, tá? Então, duas palavras-chave aqui, ó, bastante fortes na nossa disciplina hoje, entre outras, claro, né? Nós temos aqui a DCTF e a declaração do imposto de renda, né? Que, inclusive, nós vamos aqui discutir bastante a respeito dela, tá? Que inclusive as pessoas, né, na época aí de março, abril, né, se preocupam para fazer o preenchimento da declaração e para reportar essas informações, tá? Conforme a gente acompanha aqui na nossa tela, nós temos que na atuação do profissional na contabilidade é necessário diversos conhecimentos. Dominar esses conhecimentos diversos, tá? O profissional contábil, ele precisa trabalhar isso muito forte. Entre esses vários conhecimentos, é necessário conhecer, saber como são feitas as principais declarações tributárias, ou report de informações da empresa ou da pessoa física, tá? Para aí o agente governamental, para os agentes governamentais. Então, nesse sentido, todos os anos, declarar um imposto de renda é motivo de preocupação para diversas pessoas, né? Pois devido a um certo grau de complexidade que envolve essa exigência tributária. É necessário coletar aí uma série de informações, documentações, para reportar isso dentro da declaração do imposto de renda e apurar se a pessoa física terá ali um imposto a restituir ou um imposto a pagar, tá?
Em outro ponto, tá, em relação à DCTF, é necessário conhecer também e utilizar diversos programas e softwares pelos quais os procedimentos contábeis e tributários são realizados. Entre eles, nós temos a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, a DCTF, e o Programa Gerador da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, que se posiciona como um dos mais relevantes, inclusive um dos mais conhecidos. E esses programas aqui, tá, são programas governamentais disponibilizados pelo próprio governo federal, na qual qualquer pessoa pode acessar o site governamental e fazer o download, tá? Baixar esses programas para o computador, instalar e aí trabalhar a informação, lembrando que o profissional contábil ele trabalha o processo de geração de informação e de transmissão também dessa informação e, neste caso, trabalhar esse processo dentro dos programas, dentro dos softwares, para tanto apurar os tributos, se for este o caso, quanto também reportar a informação que foi ali apurada, levando essas informações para os agentes governamentais que farão ali o seu cruzamento de dados, farão suas análises. O governo tem este lado também fiscalizador e de auditoria, tá, em relação às informações que são reportadas ali pelo indivíduo ou então pela própria empresa. DCTF, aspectos introdutórios. Bem, a DCTF é a declaração de débitos e créditos tributários federais, tá? É uma declaração bastante importante. A gente pode entender a DCTF como uma espécie de um canal, né? Um canal de comunicação ali mais direta entre as empresas que vão reportar ali os seus tributos que foram apurados e vão transmitir essa informação pelo software, tá? Então, a empresa vai reportar diretamente para os agentes governamentais, para o governo, tá? Para o fisco, as informações relacionadas a diversos tributos federais, tá? Imposto de renda, o PIS, COFINS, tá? Entre outros tributos que a gente pode identificar em relação ao programa. Conforme a gente pode acompanhar aqui na nossa tela, né, nós primeiro precisamos fazer aqui a diferenciação entre a DCTF e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de outras entidades e fundos, que é mais conhecido como DCTF Web, tá? Então, tem a DCTF e tem a DCTF Web. A DCTF, ela trata dos tributos federais, tá? Então, lembre-se que a ideia da DCTF é reportar a informação, independente do pagamento daquele tributo. Então, a informação ela precisa ser reportada. O pagamento aqui desses tributos federais vai acontecer via DARF, tá? Então, o pagamento ocorre aí na declaração de arrecadação, tá? E a DCTF Web é uma declaração exclusiva para tributos federais previdenciários. O nosso foco aqui na nossa aula, tá, estará em torno da própria DCTF e não da DCTF Web. Cabe aqui destacar que a DCTF, pelo fato dela transmitir ali informações, tá, é de fato uma comunicação entre a própria empresa que está gerando seus tributos em decorrência dos fatos geradores que a empresa teve no período de competência, tá? E ela estará transmitindo essas informações, essa comunicação, digamos assim, para os agentes governamentais. É como se fosse uma espécie de autodeclaração ou de uma confissão tributária, assim, por parte da empresa, que estará relatando essas informações de tributos apurados ali para as entidades governamentais. Então, a gente pode pensar na DCTF como uma via rápida ali, digamos assim, de comunicação, tá? Por isso que ela vai se tornar bastante importante. Então, não esqueça disso, tá? A DCTF vai ser representada como uma espécie de uma confissão tributária ali por parte da empresa. Retornando aqui à nossa tela, nós temos aqui que, de acordo com a instrução normativa da Receita Federal, no número 1559, de 11 de dezembro de 2015, essa instrução ela define as pessoas jurídicas obrigadas e também aquelas dispensadas da apresentação, a forma de apresentação, tá? Os prazos, os impostos e as contribuições informadas, as penalidades para quem deixar de entregar ou entregar fora do prazo estabelecidos, entre outros esclarecimentos. Então, a base aqui para
essa comunicação que acontece através da DCTF tem como respaldo aqui, um dos respaldos, a própria instrução normativa da Receita Federal. Tá? Nós podemos destacar também que o objetivo, né, da declaração, e é por meio da DCTF, junto a outras declarações e obrigações acessórias, que os impostos devidos à União passam por processos de auditoria interna e cruzamento de informações executados pela própria Receita, tá? Então, a DCTF, ela serve como um mecanismo, digamos assim, um mecanismo fiscalizatório por parte dos agentes governamentais, justamente, inclusive, tá? Até para fazer essa auditoria de uma maneira mais rápida e dinâmica. Então, ocorre aí auditorias e cruzamento de informações que são executados, tá? Então, a empresa, ela reporta essas informações que podem ser avaliadas rapidamente. Cabe destacar que a DCTF, tá? Ela é uma obrigação mensal, tá? Ela é uma obrigação acessória mensal e ela se aplica para empresas enquadradas no lucro real e no lucro presumido, tá? Empresas do Simples Nacional não precisarão fazer a DCTF, exceto aquelas empresas, né, que tenham aí que trabalhar a informação do INSS sobre receita bruta, tá? Mas as empresas enquadradas no Simples Nacional, elas acabam reportando ali a informação quando faz a declaração anual ali do Simples Nacional, tá? Quando ela tem ali o recolhimento também dos tributos, de todos os tributos de forma conjunta, tá? Então, lembre-se, a DCTF se relaciona a empresas do lucro real e a empresas do lucro presumido, tá? E a DCTF é uma declaração que ela, de fato, vai abordar ali diversos tributos, tá? Diversos tributos como informação. Então, no próprio software, você tem ali áreas específicas para selecionar o tipo de empresa, tá? Você tem campos que vão descrever um pouco como que a empresa se é uma pessoa jurídica ali em geral, se é uma associação, por exemplo, tá? E você vai ter também informações inerentes aos próprios tributos, o que inclui ali elementos de descrição do tributo, elementos de valores também, tá? Que serão depois comunicados através dos softwares governamentais, tá? Conforme a gente observa na próxima lista aqui, nós temos uma lista de conteúdos da DCTF, que são tributos que a empresa ela vai trabalhar nesse reporte de informações, né? Ou que ela tendo ali o tributo, ela pode reportar. Como, por exemplo, o imposto de renda de pessoa jurídica, que pode ser calculado ali de forma trimestral, tá? O imposto sobre a renda retido na fonte, IRRF, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, especialmente no caso aí das indústrias, tá? O imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, o famoso chamado, né, IOF, e essa lista continua, tá? São vários tributos aqui em caráter federal. Então, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL, a contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, tá? Então, nós temos aí PIS, COFINS, né? A gente já mencionou o imposto de renda, então nós temos tanto tributação que incide sobre vendas, quanto tributação que incide sobre o lucro, tá? Contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e créditos e direitos de natureza financeira, tá? O CPMF, que está aqui também na nossa lista. E ainda nós temos a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, tá? Álcool etílico combustível, que é o CID combustível, tá? E a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar o programa de estímulo à interação universidade e empresa para apoio à inovação, o CID Remessa. Então, nós temos aqui mais essas contribuições, tá? Além das que nós já vimos
até então. E por fim, né, para a gente fechar aqui a nossa lista, nós temos ainda a contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, CPSS, e a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, o CPRB, tá? Previsto ali nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546 de 2011, né? Cabe aqui destacar que, geralmente, a entrega da DCTF, ela ocorre até o 15º dia útil ali, após transcorrido 2 meses subsequentes a partir do mês do fato gerador, tá? Dos fatos geradores que tenham ali ocorridos, acontecidos. E aqui, de fato, a empresa ela trabalha, tá? Ela vai trabalhar aí esse reporte de informações. O programa em si é relativamente simples, tá? Bastante simplificado. O governo costuma atualizar o programa com certa frequência, então é sempre interessante você checar, tá? Quando você fizer o download ali do programa ou for transmitir a informação, verificar se você está utilizando sempre a última versão, tá? Porque sempre saem ali algumas atualizações em relação ao software, então é interessante que para evitar problemas você utilize sempre aí a última versão, mas o programa é relativamente simples, tá? Na qual você, de fato, inicialmente, né, melhor dizendo, através do CNPJ, pelo qual você informa ali para dentro do programa, você vai começar a preencher alguns elementos que caracterizam a empresa, tá? Conforme aquele CNPJ que foi designado, e depois você começa a trabalhar os tributos, tá? Lembre-se aqui que não necessariamente, tá, o tributo precisa ter sido pago para que a informação seja transmitida. Uma coisa é o pagamento do tributo, outra coisa é o report da informação. Tá? Algo semelhante acontece também com o próprio imposto de renda de pessoa física. Você tem aí a transmissão da declaração do imposto de renda, por exemplo, e você tem o pagamento. Tá? O pagamento, no caso do imposto de renda de pessoa física, pode acontecer ali em cota única, por exemplo, ou dividido em até 8 cotas, se a pessoa desejar, tá? Então, uma coisa é reportar a informação, a outra coisa é pagar o tributo devido, tá? Então, uma não exclui a outra, é necessário que a empresa ela trabalhe, ela se organize, né, digamos assim, para tanto reportar a informação, então, e fazer essa organização juntamente com o profissional contábil, tá, que vai auxiliar. Então, é importante que a empresa esteja preparada tanto para reportar, quanto também esteja preparado para pagar ali os tributos que forem devidos ou que forem necessários aí em relação à DCTF. DCTF, informações e o programa gerador. Bem, quando a gente fala da DCTF, nós estamos falando aqui, em essência, acerca de um software, de um programa governamental, pela qual certas informações fiscais e tributárias são reportadas através deste software, deste programa. Tá? Assim, como acontece com a DCTF, vai acontecer também com outros mecanismos, né, digamos assim, de report de informações. Você tem aí a base do site do governo federal, que fornece a possibilidade de fazer download desses programas, que vai servir de via fácil, via rápida ali, né, de trâmite de informações. Para que a empresa, lembrando aqui que a empresa, ela gera a sua informação e ela precisa reportar essa informação para os usuários externos. E um desses usuários externos é o agente governamental, são as entidades governamentais que precisam receber a informação para atuar de modo a fiscalizar a empresa, para entender se a empresa teve ali as operações tal como ela registrou no seu livro diário, né? E aí nós temos todo o trabalho de reporte de informações pelo sistema SPED também, tá? O governo precisa entender, a empresa teve aquela operação, ela teve aquele tributo, né, no caso ali que está sendo reportado, independente dela pagar ou não, o governo precisa entender se a empresa teve de fato aquele tributo ou pelo menos conhecer o que a empresa está reportando ali em relação aos seus fatos fiscais, tá, que foram registrados pela própria contabilidade. Então, isso é muito importante. Inclusive, tá, a busca, né, pelo software é muito facilitada, tá? No site de busca, no seu buscador, na internet, você pode digitar simplesmente
DCTF, que você vai, já no primeiro link, geralmente, tá? Você vai encontrar o link de acesso governamental ao programa, tá? Isso é muito importante. Conforme a gente observa aqui na nossa tela, tá? Nós temos aqui a página governamental para a qual você pode ser levado quando você faz a busca por DCTF no seu buscador, tá? Então, essa é a página oficial, que inclusive foi atualizado recentemente, tá? O governo federal, ele atualizou um pouco os sistemas de websites, tá? Então, você tem aí algumas páginas mais renovadas, links antigos não funcionam mais porque nós temos links novos, acessos novos. Então, aqui nós estamos vendo a página de download do programa do DCTF, tá? Na qual você pode baixar aqui o programa. A última versão disponível que a gente pode observar aqui é a DCTF mensal 3.6, tá? Tem ali versão para o Windows 7 ou superior, e você pode clicar ali no link ao acessar essa página, fazer o download. A instalação é bem tranquila, tá? Não existem elementos dificultadores ali no processo de instalação, é muito fácil, muito simples, e aí você consegue ter o acesso, tá? E abrir aí o programa para gerar a declaração de créditos e débitos ali federais, tá? Então, você tem esse acesso muito fácil. O governo ele melhorou as suas páginas para deixar esse acesso mais fácil. Antes nós tínhamos que ficar procurando um pouco os links, né, digamos assim, para fazer o download do programa, né? Agora nós temos um acesso mais simples, mais fácil, com botões enormes, né, que facilitam aí o download, tá? Mas sempre que você for trabalhar ali a declaração, busque checar, tá? Será que é a última versão que você está trabalhando? Ou será que você está trabalhando com um software mais antigo? Às vezes, um software mais antigo pode dar alguns problemas, tá? Em relação ao processo de geração aí da declaração e transmissão, tá? Então, busque sempre o software mais recente. Conforme a gente observa aqui na nossa tela, vem uma pergunta, né? Em resumo, o que é, então, informado, né? Então, os débitos apurados devem ser apresentados mensalmente, tá? Mensalmente, bem como os respectivos pagamentos. Caso haja débitos não pagos, a pendência de pagamento ficará formalmente reconhecida, tá? E detalhe, a entrega é centralizada na matriz. Isso aqui é muito importante de se destacar, tá? Porque o CNPJ informado no programa do DCTF é sempre o da matriz, tá? Se a empresa tem ali várias filiais, né, digamos assim, você soma ali as informações das várias filiais, das várias unidades ali, juntamente com a matriz, e reporta a informação de todas elas como se fosse da própria matriz, tá? Então, a entrega ela é focada, centralizada na própria matriz. Então, isso quer dizer que não existe, digamos assim, DCTF de filiais, tá? Você vai encontrar aí a DCTF de empresas matrizes, tá? Daí você vai somar os tributos relacionados às filiais e reportar como se fosse ali da matriz, porque o CNPJ a ser informado aqui é o da matriz, tá? Então, lembre-se disso. Nós vamos aqui, né, checar algumas telas, né? Então, é importante que você saiba que o primeiro passo seria, então, fazer o download e a instalação do programa, que é muito tranquilo, tá? E depois, abrir o software. Vamos ver aqui, então, algumas telas, tá, do próprio software. Lembrando que esse software é um software governamental, gratuito, tá? Que você pode baixar o programa. Aqui, neste caso, nós estamos vendo a versão 3.5, tá? Mas, como eu falei, eu reforço a você, busque sempre a versão mais recente. Atualmente, a versão mais recente é a 3.6, tá? Bem, aqui nós temos uma tela, essa tela é bastante simples, tá? Quando você abre o programa pela primeira vez, na verdade, você é levado para esse botão aqui de cadastro, tá? Na qual você informa ali alguns elementos fundamentais acerca do que representa a empresa, o que a empresa é, né? Se é uma empresa, uma pessoa jurídica em geral, por exemplo, se é uma associação, uma fundação, às vezes algum outro tipo de entidade mais específica, tá? Então, é na tela de cadastro que você descreve, por assim dizer, através dos campos que são nominados lá, como é essa empresa, tá? No botão seguinte, nós temos aqui efetivamente os débitos e os créditos tributários. Veja que ele já traz uma lista dos tributos, né? Imposto de renda,
de pessoa jurídica, imposto de renda, retido na fonte, IPI, IOF, contribuição social, PIS, COFINS, tá? E as demais contribuições. Lembrando que aqui só estamos vendo tributos federais, tá? Então, a DCTF, ela trabalha nesse report de informações, né, de tributos federais, tá? E, por exemplo, ao selecionarmos aqui o imposto de renda, tá, de pessoa jurídica, a gente consegue enxergar essa tela mais ao lado, tá? Então, a tela da esquerda é uma espécie de menu e a tela da direita é uma tela de campos para a gente selecionar. Então, aqui, neste caso, eu busquei a informação aqui do imposto de renda de pessoa jurídica, lucro presumido, né? Considerando ali uma empresa enquadrada no lucro presumido que teve ali, ou que vai reportar a sua informação relacionada ao imposto de renda, tá? Então, essa é a categoria, ou código, né, ou denominação, que vai se enquadrar ali a empresa neste exemplo. Então, o que você faz? Você faz a seleção ali conforme o código, tá? Depois, quando você fizer esta seleção, é interessante que você olhe novamente para a tela da esquerda, tá? Aqui você vai encontrar alguns botões, tá? Então, essas informações que aparecem aqui, na realidade, são botões, na qual você pode informar, por exemplo, né, o valor do débito, pagamento, informações de compensação, parcelamento, suspensão, ver o demonstrativo. Então, geralmente, a gente recorre ao primeiro item ali, o valor do débito, para justamente informar. Quando você clica ali em valor do débito, você é levado para essa tela aqui lateral, que a gente está aqui observando, tá? E essa tela, ela demonstra ali o total do imposto líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas ali as compensações, tá? Então, neste caso, neste exemplo, nós estamos vendo ali um imposto de 3 mil, ali você digita o imposto que foi apurado pela empresa, tá? E você registra, digamos assim, esse imposto que foi então calculado. Lembrando que a DCTF vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de reportar a informação, tá? Avançando um pouquinho mais, se a gente for para a tela ali do pagamento, do botão aqui, ó, chamado pagamento, nós somos levados para essa outra tela, na qual a gente checa aqui algumas informações, como o período de apuração, ali, ó, relacionado à DARF, tá? A gente verifica também, checa o CNPJ, o código da receita ali, que está relacionado ao imposto de renda, tá? No lucro presumido, a data de vencimento também que você digita e o valor do principal, né? Então, você verifica se o valor aparece aqui. Se não aparecer, eventualmente você pode digitar, ou se a informação estiver errada, você pode fazer aí uma correção, tá? O que você digitar nos campos, né, nessa tela, algumas informações já vêm para você pré-preenchida através da seleção dos campos anteriores e outras informações você pode aqui complementar, tá? E essas informações ficarão apresentadas aqui numa lista, tá? Numa lista mais abaixo, para você ter uma espécie de resumo do que está sendo trabalhado em termos de informação, tá? E com isso, você pode ali depois dar o OK, né? Para não perder essas informações que você, então, trabalhou e buscar, então, reportar informação, tá? Então, é importante que você tenha também outros programas, né, governamentais, a ReceitaNet, né, para você ter aí esse reporte correto de informações. Se houver alguma situação que implique, né, em multas, por exemplo, ou alguma informação que precisa ajustar, digamos assim, né, ajustar entre aspas, né, em relação ao imposto relacionado a multas, ou algo assim, você tem aqui um outro software também, tá? Conforme a gente pode ver, nós temos nesse processo o sistema de cálculo de acréscimos legais, tá? Que é o SICALC, que é um outro software também, que tem aí por objetivo, tá? Acrescentar elementos de juros e multas nos impostos, em casos de situações em atraso, tá? Então, este software, ele vai trazer esse complemento, tá? Em relação ao cálculo aí de juros e multas, se houver algum tipo de atraso por parte aí da própria empresa, tá?
Bem, uma vez feito aí o preenchimento da declaração para finalizá-la e cumprir com a sua obrigatoriedade, são necessários alguns passos. Então, deve-se, na sequência, fazer a verificação de pendências, tá? O software também tem um menu para você checar as pendências, verificar se todos os campos foram preenchidos corretamente, porque às vezes você está preenchendo e você pulou um campo obrigatório, um campo de condição necessária ali para o reporte de informações. Então, nesse sentido, o software ele tem alguns mecanismos de validação da informação que você digita, tá? E correções se houver. E aí é interessante, é recomendado fazer uma gravação de uma cópia de segurança acerca da informação e depois, né, fazer a transmissão da declaração para a Receita Federal via internet e imprimir o recibo de entrega, né, no caso, para guarnecer, digamos assim, a informação que foi transmitida, né, ou pelo menos guardar a informação digital, pelo menos, tá, após finalizado aí esse processo de entrega da informação. Tá? Então, lembre-se, todo esse processo, todo esse trâmite acontece ali dentro do software. Tá? O software é relativamente simples de ser utilizado, ele é bastante objetivo, tá? Embora a gente esteja vendo aqui o software oficial do governo, a DCTF ela pode ser feita, inclusive, em programas proprietários. Tá? Tem programas proprietários que já permitem agilizar esse processo de geração da DCTF para o reporte de informações. Tá? Quando a gente trabalha com esse programa específico do governo, a gente tem um trabalho mais manual do que automático. Tá? Alguns softwares mais especializados conseguem automatizar, inclusive, essa geração da DCTF. Aqui, ao utilizar o software do governo, a gente trabalha de uma maneira mais manual, inserindo os dados, checando ali se aquela informação está correta para fazer a transmissão. O importante é reportar a informação, né? E assim nós exercemos, como profissionais, o nosso papel de levar a informação para o processo decisório, para o processo de análise e avaliação por parte do usuário quanto àquela informação. Lembrando que neste contexto aqui, o nosso usuário, o usuário da informação, é o agente governamental, que vai exercer o seu papel de fiscalizar, de auditar, de fazer cruzamentos automatizados e cruzamentos manuais de dados também, tá? Para checar se aquele imposto que foi reportado é um valor correto, se não tem nenhuma incoerência em relação à informação, tá? E isso é um ponto importante porque também se aplica para o imposto de renda de pessoa física e outros tributos, que é a necessidade de verificarmos, nós como profissionais, tá? De verificarmos, e depois também os agentes governamentais vão fazer isso, de verificarmos aí inconsistências, se há algum tipo de inconsistência na informação. Tá? Então, tanto é que depois, quando a gente fala aí de pessoas, por exemplo, que caíram na malha fina, lá no caso do imposto de renda, né? Ou que foram notificadas pela Receita, é por conta de algum tipo de inconsistência. Às vezes faltou alguma informação, às vezes a informação reportada ficou com algum tipo de erro, tá? Pode acontecer esses cenários, digamos assim, tá? Que gera uma inconsistência e a inconsistência liga o alerta, né? Até para verificarmos se é de fato um erro, né? Ou se realmente está faltando ali algum tipo de informação que não foi reportada. Para que assim o governo exerça o seu papel de fiscalização e a empresa, tá, exerça também o seu papel de reportar a informação. Nós, como pessoas físicas, também vamos reportar informações no que diz respeito aos impostos que nós devemos, né? O que se aplica ao IPVA, IPTU, imposto de renda de pessoa física, por exemplo. A gente precisa prestar contas, pagar o tributo também, tá? Não só reportar a informação, que é muito importante, mas também pagar o tributo devido. Resolvendo a ASP, a sua empresa está obrigada a declarar, né? Então, aqui nós vamos trabalhar aqui uma situação, um problema, tá? E entendermos um pouco mais sobre isso. Vamos analisar aqui nosso contexto, a nossa situação. Olha só. Então, imagine, tá? Imagine que você é o proprietário de uma empresa de médio porte que atua na área industrial. Em uma reunião com os consultores que estão implementando ali um
um planejamento tributário, um dos consultores lhe questionou sobre como estavam as obrigações acessórias da empresa, tá? Então, a empresa de médio porte em uma indústria e você tem uma preocupação ali voltada ao planejamento tributário com as obrigações acessórias. Então, você chamou o contador para verificar como está a situação neste aspecto. E um dos questionamentos ali do consultor foi em relação à obrigatoriedade ou não da entrega da DCTF, né? Qual teria sido a resposta do profissional contábil, tá? Em relação à questão da obrigatoriedade, tá? Da entrega. Então, a gente tem aqui a necessidade, tá? De checar a informação quanto às bases legais. Então, nós temos uma instrução normativa da própria Receita Federal que estabelece, digamos assim, a lista das empresas que estão obrigadas, tá? E por ela a gente identifica também as que estão dispensadas da obrigatoriedade do report de informações relativas à DCTF. Conforme a gente acompanha aqui, a gente vê que o contador ele passou a explicar que a empresa entregava a DCTF e que ele se baseava no artigo 2º ali da Instrução Normativa da Receita Federal de 1599 de 2015, que trata das pessoas jurídicas obrigadas à entrega da DCTF. E a seguir estão listadas as empresas que o contador explicou fazerem parte daquelas obrigadas à entrega, que são, né? Nós temos então pessoas jurídicas de direito privado em geral, tá? São as PJs em geral que aparecem no programa da DCTF, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, as unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias, das fundações instituídas e mantidas pela própria administração, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas, físicas, com ou sem vínculo empregatício, as entidades de fiscalização também do exercício profissional, tá? Então, você tem ali, portanto, a instrução normativa trazendo as pessoas jurídicas, né, as entidades que estão ali em situação de obrigatoriedade. Porém, o contador complementa também que existem exceções, né, trazendo o fato de que existem pessoas jurídicas que estão dispensadas a apresentar a DCTF. Dentre elas, destaca-se aí as microempresas e as empresas de pequeno porte, geralmente enquadradas no Simples Nacional, tá? Então, as empresas que se enquadrem no Simples Nacional, normalmente não precisam apresentar esse tipo de informação, exceto aquelas que pagam a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tá? Então, nós temos aqui uma exceção à exceção da regra, né? Digamos assim, né? Porque nós temos a exceção em relação à entrega da DCTF, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte, e a exceção a essa regra é aquelas que pagam a contribuição previdenciária, tá? Nos termos do inciso 4 e inciso 7 do artigo 7 ali da Lei 12.546 de 2011, enquanto não obrigadas à entrega da DCTF Web, tá? Então, sempre observando aqui as regras, tá? As bases legais para a entrega aí da DCTF, para identificar quem está obrigado ou não. Um atalho para você fazer essa identificação até, né, de quais empresas, né, podem aí entregar a DCTF é olhar no próprio programa, tá? Lá na tela de cadastro do programa da DCTF, você tem ali um campo para selecionar os tipos de pessoas jurídicas, entidades, né, que podem aí entregar a DCTF. Então, no próprio programa você consegue fazer essa identificação, né, de quem que pode e quem não pode, tá? Mas, de qualquer forma, é sempre fundamental que você busque aí sempre também ter o respaldo através das bases normativas legais para os procedimentos que você estará executando em relação às informações contábeis e fiscais, especialmente no que diz respeito a esse processo de geração e transmissão também de informações. Muito bem, respondendo às dúvidas, prática profissional e contribuição discente. Bem, eu quero agora deixar este momento para você colocar contribuições aqui na nossa sala de aula, tá? E eu pergunto para você, quero fazer uma pergunta para você, né? Você já teve alguma experiência, talvez, em estágio, ou conhece alguns profissionais contábeis que têm vivência em relação a essas práticas contábeis que nós estamos aqui discutindo? Se você tiver, compartilhe como que são essas experiências, como que é a rotina
rotina no dia a dia dos escritórios contábeis, segundo essa percepção, tá? Que você possa eventualmente ter ou que você conheça alguém que possa ter. Se você tiver esse contato, você pode aqui compartilhar, tá? Mas agora eu deixo esse instante para que você participe do nosso chat, enviando comentários, contribuições. Vou dar aqui alguns instantes e em seguida nós já retornamos à nossa aula. Até já! Muito bem, voltando aqui à nossa aula, recebi algumas contribuições aqui, eu vou dar uma lida para vocês, tá? Obrigado a todos que estão acompanhando e participando aqui da nossa sala de aula. Recebo contribuições aqui de Nova Cruz e também de Araripina, né? A primeira é falando ali sobre o tempo, né, da DCTF. A DCTF deve ser feita quantas vezes ao ano, né? Então, ela trata-se de uma declaração mensal, porém, né, que você deve considerar ali que o report de informações vai levar em conta o 15º dia útil após 2 meses ali do fato gerador, né? Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que o mês do fato gerador foi janeiro, né? Então, a empresa teria ali até meados de março para fazer o report dessa informação, tá? Então, você tem ali mais ou menos um período de 2 meses ali, pouquinho mais ou menos, para reportar a informação, tá? Mas trata-se de uma declaração mensal. Numa outra pergunta, o pessoal comentou aqui do Cicalc, realmente, tá? Obrigado pela contribuição aqui. Nós não temos mais o Cicalc, na verdade, tá? Essa foi uma mudança bem recente, né? Nós agora temos o Cicalc Web, né? O Cicalc estava em processo de desativação, porém, o trabalho com a informação, entretanto, ele permanece o mesmo, tá? Então, você tem aí alguns módulos e mecanismos se modificando para se tornar
tornar 100% web, tá? Mas a informação, o trabalho com a informação, ele permanece aí da mesma maneira, tá bem? Mas obrigado, tá, pela contribuição aqui em nossa sala de aula. Espero que vocês estejam aproveitando bastante aqui os nossos conteúdos. E agora nós vamos adentrar para falarmos do imposto de renda. DIR-PF, né? Vamos chamar assim, né? Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, aspectos legais. Então, nós temos agora o imposto de renda, e este imposto de renda aqui não é o de pessoa jurídica, tá? É o imposto de renda de pessoa física, que é uma informação importante para indivíduos, para nós como pessoas, tá? Que devemos trabalhar a informação e reportar. Na época, né, todo ano, nós temos aí o período de março a abril, que é uma época famosa, que é o período da declaração, da entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, é neste período que as pessoas devem verificar se elas estão ou não enquadradas na obrigatoriedade de trabalhar ali a declaração, se estiverem enquadradas ali nos requisitos para se reportar a informação, deve fazê-lo, tá? Buscando aí documentações que deem respaldo para você trabalhar ali dentro do software, tá? Do imposto de renda, os rendimentos que a pessoa teve ao longo do período, tá? Então, se a gente considerar, por exemplo, né, um imposto de renda o imposto de renda de 2022, tá? O imposto de renda de 2022, ele reporta informações referente ao ano calendário de 2021, ou seja, o ano completo, janeiro a dezembro, né? Qual foi o último ano completo que nós tivemos, né? Então, o último ano completo que se teve é a informação que é reportada lá no imposto de renda, para identificarmos aí qual é a tributação devida de imposto de renda. Se durante o ano a pessoa física, tá, teve mais recolhimentos do que o esperado, ela provavelmente terá imposto a restituir, tá? Se ela teve menos recolhimento do que o que era esperado, ela vai ter imposto a pagar, tá? Então, a gente identifica isso através da declaração do próprio imposto de renda. Então, vamos explorar mais aí o que o imposto de renda pode trazer para nós. Então, a declaração do imposto de renda de pessoa física representa um grande volume de trabalho para os profissionais da área, tá? E para os escritórios de serviços contábeis, especialmente aí nas épocas de março e abril, tá? Todo ano. Isso acontece em função do grande volume de demanda de pessoas físicas, tá, que buscam apoio de profissionais contábeis para fazer aí as suas declarações do imposto de renda. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 153, declara, né, inclusive nesse artigo você consegue identificar ali os tributos de caráter federal, tá, previstos na própria Constituição, e um deles diz lá que compete à União, ao governo federal, instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, tá? Então, nós temos, portanto, o imposto de renda. Isso, a princípio, se aplica tanto à pessoa jurídica, que existe o imposto de renda de pessoa jurídica, quanto também à pessoa física, tá? Dado que existe também o imposto de renda de pessoa física. Mas aqui, nosso foco aqui é falarmos da pessoa física, tá bem? Bem, nós temos aqui a Lei 8.134 de 1990, tá? Que traz para nós que anualmente as pessoas físicas devem apresentar a sua declaração de imposto de renda, tá? Na qual será apurado se haverá imposto a restituir ou a pagar. Então, um dos objetivos de fazer a declaração é identificar se há valores a restituir ou se há valores a pagar, tá? É um dos objetivos, um dos focos, né, digamos assim, desse processo de declaração, tá? É importante destacar, entretanto, tá, que o foco maior é reportar a informação, tá? Independente do pagamento ou não. Reportar a informação é fundamental, tá? Se haverá pagamento ou não por parte da própria pessoa, né? Então, isso é uma outra questão e haverá consequências, tá? Mas é importante o quê? Calcular o imposto devido ou a restituir, se for o caso, e reportar a informação, tá bem? A Receita Federal dispõe anualmente, por meio da instrução normativa, quais deverão ser os critérios adotados pelas pessoas físicas para a apresentação da declaração. Então, a declaração precisa ser apresentada, né? E depois a pessoa física, se ela tiver imposto a pagar,
ela poderá pagar o seu imposto ali em cota única ou em 8 parcelas, né, digamos assim, tá? E a própria Receita, ela estabelece quais são os critérios. Quem que deve fazer a declaração? Quem que se enquadra aí nessa obrigatoriedade para o imposto de renda, tá? Nós temos regras relacionadas à obrigatoriedade que, em geral, mantém-se inconstante, tá? Aqui nós temos as regras de 2021, mas elas não se alteraram, tá? Em relação a 2022, tá? Às vezes você identifica alguma mudança em relação a essa obrigatoriedade, especialmente no que diz respeito ao valor, mas para 2022 não houve mudanças significativas ali em relação ao valor, tá? Então, nós temos ali que a obrigatoriedade do envio da declaração do imposto de renda recai sobre o contribuinte pessoa física residente no Brasil que recebeu no ano calendário anterior, tá? Se nós estamos em 2022, o ano calendário anterior é 2021, tá bem? Rendimentos tributáveis sujeitos à declaração no valor acima de cerca de 28 mil, tá? Então, só para arredondar aqui, é importante identificar, sim, o valor específico aqui, conforme a regra, tá? Mas eu menciono aqui cerca de 28 mil reais. Então, se a pessoa teve um rendimento anual de cerca de 28 mil reais ou mais, ela está já obrigada a fazer a declaração, tá? Em relação à atividade rural, se obteve-se receita bruta em valor superior a cerca de 142 mil, também estará enquadrado na obrigatoriedade. Nós temos também ali outras regras, como se recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil, também estará obrigado, ou se obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens, tá? Na venda de itens de imobilizado, ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, tá? Tendo ali rendimentos variáveis, inclusive, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, também precisa fazer a declaração, tá? Ou que teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 300 mil, tá? Também estará enquadrado na regra da obrigatoriedade relativa ao próprio imposto de renda, tá? Depois, nós temos aqui, por fim, passar a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro, tá? Então, até 31 de dezembro, sempre considerando o ano calendário, tá, pessoal? Sempre considera o ano calendário o ano calendário anterior ao período na qual você está fazendo a declaração. Então, se a gente está fazendo a declaração em 2022, o ano calendário é 2021, sempre pegando um ano completo. E optar ali pela isenção do imposto sobre a renda, tá? Incidente sobre ganho de capital, auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda nos termos do artigo 39 da Lei 11.196 de 2005. Então, você tem aí as regras de obrigatoriedade. E a primeira delas é a que mais se destaca pelo fato de ser identificado na maioria dos contribuintes, ou em grande parte aí dos contribuintes, que é o fato de se ter ali um rendimento anual de cerca de 28 mil, um pouco mais ali de 28 mil reais anuais. Então, se a pessoa ela se enquadra nessa regra, ela estará obrigada a fazer a sua declaração. Se por acaso ela fizer a sua declaração tendo um ganho menor do que isso, ela pode fazer isso até, inclusive algumas pessoas que ganham menos do que ou que não se enquadram nas regras de obrigatoriedade podem declarar o imposto de renda, tá? Terá provavelmente um imposto zero ali, nem a pagar nem a restituir, mas vai compor uma espécie de histórico ali acerca do patrimônio, tá? Já que no próprio imposto de renda a pessoa física ela pode ter ali um registro do seu patrimônio, tá? Na própria declaração, e se a gente analisasse a fundo, tá? Que a gente
gente não vai conseguir fazer isso aqui, mas se a gente analisasse a fundo, o imposto de renda, na realidade, é uma espécie de reconstituição do fluxo de caixa da pessoa física, tá? Que teve ali rendimentos e que teve pagamentos, tá? É claro que no desconto simplificado, muitos pagamentos não têm efeito ali para deduções legais, que é uma outra opção ali na declaração, tá? Mas, no fundo, por detrás do imposto de renda, digamos assim, você tem uma espécie de reconstituição do fluxo de caixa da pessoa física, tá? Esse é um ponto curioso, né? A se destacar. Mas é sempre importante, tá? Observar, a pessoa está obrigada a fazer a declaração? Então, ela precisa fazer a declaração. Se ela não souber ali ou tiver dificuldades, né, às vezes ela teve muita movimentação, teve muita informação, muita movimentação financeira, tá? Vários rendimentos que ela precisa coletar em termos de informações, vender o carro, vender o imóvel, etc. Então, se houve muita coisa, né, naquele ano, no ano calendário, é interessante talvez a pessoa pedir ajuda a um profissional contábil para que ele possa auxiliar aquela pessoa física no processo de preenchimento da declaração e cálculo aí devido dos tributos, tá? Mas cabe destacar aqui que é natural, tá? Que neste período os contadores sejam muito procurados, justamente para dar esse apoio em relação às informações. Em outras declarações, as informações costumam ser simples, se a pessoa não teve muita movimentação financeira, tá? Teve apenas um rendimento ali anual, tá? 1 ou 2 rendimentos, por exemplo, né? E não teve movimentações significativas, ela terá, obviamente, uma declaração mais simples, mais rápida de fazer, tá? Para ir, logo ela vai saber ali o seu imposto a restituir ou o seu imposto a pagar, tá? Mas o profissional contábil sempre entra em cena dando orientações sobre como deve acontecer aí o preenchimento da declaração do imposto de renda. Declaração do imposto de renda de pessoa física, rendimentos tributáveis. Um ponto-chave em relação à declaração do imposto de renda são os rendimentos tributáveis. Dentro do software do programa, que você pode baixar pelo site da própria Receita Federal, do próprio governo, tá? Dentro do programa, você tem vários campos de informações chaves que devem ser ali reportadas. Uma das informações chaves são os rendimentos tributáveis. Os rendimentos tributáveis representam aí basicamente todo o rendimento, tá? Ou toda a soma de salário que a pessoa física ela teve no ano calendário em análise, tá? Naquele ano calendário específico, que é o ano anterior ao ano da declaração do imposto de renda, tá? Então, naquele período de janeiro a dezembro, quanto que a pessoa ganhou? Quanto que a pessoa ganha ali no período de um ano? Então, essa renda que ela obteve, ela vai ser tributada e isso precisa ser reportado como informação. É claro que ao longo do ano, a pessoa física ela pode ter tido ali algum volume de imposto de renda retido na fonte, tá? E isso vai ser informado também para uma compensação de valores para que a gente encontre aí o imposto devido. Conforme a gente acompanha aqui na nossa tela, nós temos aqui, de acordo com a Instrução Normativa 1500 de 2014, né, que todo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza, tá? Vão entrar ali como rendimentos tributáveis. Basicamente, essencialmente, os salários, tá? Das pessoas, as pensões, outros rendimentos também que possam aí se enquadrar como tributáveis serão considerados. Nós temos que considerar aí, então, para que a pessoa faça a declaração, para que se faça a declaração do imposto de renda, é necessário comprovantes. Normalmente, as empresas fornecem os chamados informes de rendimento, tá? Então, para o caso de recebimento de pessoas jurídicas, de empresas, basicamente, o contribuinte deve solicitar à fonte pagadora o comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda retido na fonte, tá? Que é também conhecido como informe de rendimentos, que muitas empresas, ao saberem já do período do imposto de renda, já fornecem de uma maneira bem facilitada, inclusive, para os seus funcionários, para que os funcionários possam reportar a informação através desses informes para o programa do imposto de renda, tá? E aí vem uma pergunta, né? O que é informado pela fonte pagadora? Então, você tem
que o total do rendimento recebido é comunicado, tá? Dentro desse informe, a contribuição previdenciária que foi realizada, o imposto de renda retido na fonte daquele ano calendário também, tá? O 13º salário que a pessoa teve, o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário, e para cada informação dessas que a gente está vendo aqui, haverá campos específico para reportar essas informações que a gente obtém através dos informes de rendimentos, tá? Além disso, nós temos também aqui a gente pode ter elementos de tributação exclusiva na fonte, tá? Existem rendimentos tributados exclusivamente na fonte, os quais não são sujeitos ali à antecipação para fins de ajuste anual, cuja retenção e recolhimento tenham sido efetuados pela fonte pagadora, como rendimentos de aplicações, por exemplo, juros sobre capital próprio, participações nos lucros também, tá? Que tem aí na tributação exclusiva na fonte. Assim como há também, tá, rendimentos que são isentos ou não tributáveis. E pode haver inúmeras situações aqui de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Como alimentação, transporte, vale transporte, uniformes que foram fornecidos gratuitamente ali pelo empregador, seus empregados, tá? Gratificações, muitas vezes, tá? Valores de salários famílias, rendimentos pagos por previdências, indenizações, lucros ou dividendos pagos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, ou presumido, tá? Ou arbitrado, rendimentos auferidos em contas de depósito de poupança. Então, sabe aquela poupança, né, que você tem, aquela conta poupança que teve rendimento? A informação do rendimento precisa ser reportada, tá? Mas o rendimento em si não é tributado, tá? Você tem que a poupança, ela tem por função, ou uma das funções aí, preservar o dinheiro contra a inflação, tá? E você tem o rendimento na poupança que precisa ser comunicado, mas que não vai ter tributação incidente sobre essa informação, tá? E dessa maneira, nós temos uma série de informações que as pessoas físicas precisam reportar, tanto os rendimentos que são tributáveis, quanto os rendimentos isentos, tá? que ela tenha tido também. Então, tem campos, o programa fornece, tá? De uma maneira bastante intuitiva, os campos específicos para reportar aí essas informações. E o programa do imposto de renda, tá? Ele é bastante elogiado, porque a maneira como ele trabalha a informação, como as informações que estão ali reportada, é coletado, é cruzado na base de dados, tá? É de grande revolução mesmo, tá? Quando a gente compara, inclusive, com procedimentos de outros países. Então, nesse quesito, né, o Brasil está excelente em relação ao seu processo, né, relacionado à declaração e cobrança ali relativo ao imposto de renda, tá? E todas as informações ali, não só as informações relacionadas aos rendimentos, mas também informações patrimoniais e informações que servem também para fins de deduções legais, no caso da declaração de imposto de renda por deduções legais, tá? Alguns pagamentos que a pessoa física teve, pagamentos relacionados à saúde, à educação, ao dentista, por exemplo, tá? Podem ser considerados também em campos específicos dentro do programa de imposto de renda como uma maneira de abater ali a base de cálculo para que se tenha ali uma tributação menor, desde que, de fato, a pessoa teve aquelas despesas, tá? Então, ela vai informar tanto os rendimentos quanto também despesas ali dentro do próprio programa do imposto de renda para, então, calcular o imposto devido, tá? E como eu falei, o programa ele verifica o imposto que já foi retido na fonte, confrontando com o que não foi retido, né? Às vezes, se a pessoa reteve mais do que ela vai ter para pagar, então quer dizer que ela, na verdade, vai ter um imposto a restituir, tá? Caso contrário, ela vai ter efetivamente um imposto a pagar conforme as suas fontes tributáveis que ela está ali declarando dentro do próprio programa do imposto de renda. Que tal conhecer o programa da declaração do imposto de renda, né? Vamos aqui conhecer, então, um pouco do software, tá? Que você pode, inclusive, acessar no site governamental. A gente pode observar aqui na nossa tela, tá? Se você procurar pelo programa do imposto de renda, você vai encontrar uma página oficial, tá? No caso do ano, né, atual de 2022, nós temos aí a publicação
em 4 de março, tá? No início de março, geralmente, o programa ele é disponibilizado ali para as pessoas baixarem, tá? Existe a possibilidade de baixar aqui o programa, tá? Se precisar, você pode até, inclusive, procurar as versões de anos anteriores aí, caso você queira, de repente, abrir um arquivo de uma declaração de outro ano, por exemplo, até para checar informações depois, tá? Mas o programa, tá, do Imposto de Renda de 2022, um ponto interessante é que ele importa, tá? Os dados gerais da declaração do ano anterior. E normalmente, quando você trabalha por importações, você automatiza algumas coisas, tá? Você evita alguns preenchimentos de campos, importando a declaração do ano anterior e atualizando com as informações do ano calendário atual, tá? Sempre para reportar aí o que aconteceu no último ano calendário. Conforme a gente pode observar aqui na nossa tela, tá? Então, na tela inicial do programa do Imposto de Renda, você localiza aqui a opção de nova declaração, por exemplo, tá? Na qual você pode selecionar aqui a declaração de ajuste anual e aí digitar o CPF da pessoa que vai pertencer àquela declaração, o nome dela completo, tá? Também aqui tem um campo, depois haverá um outro campo sobre as informações do contribuinte que vai exigir mais dados daquela pessoa, como endereço, dados de contato também, tá? E aí você pode dar o OK para iniciar esse processo de trabalho de declaração. E no programa do Imposto de Renda, nós temos essa grande coluna, que na verdade é um menu lateral, tá? Dentro do programa, e aqui dentro de cada item, nós temos uma série de campos que são preenchidos, tá? Então, no primeiro item, nós temos ali a identificação do contribuinte. Se a pessoa teve dependentes, ela vai reportar aqui no campo relacionado a dependentes, tá? Nós temos aqui que destacar, tá? Um campo muito importante, que é talvez um dos mais utilizados entre a lista aqui, são os rendimentos tributáveis aqui, recebidos de pessoas jurídicas, tá? Que é aqui onde as informações dos informes de rendimentos serão inseridas. Entretanto, nós temos também as áreas específicas para rendimentos isentos e não tributáveis ou para rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, tá? No caso de pagamentos efetuados, também haverá campos ali para reportar os gastos efetivos que foram pagos pela pessoa física, tá? Campos também relacionados a reportar o patrimônio, como os bens e direitos e as dívidas, as obrigações ali da pessoa física, que a pessoa física teve aí no último ano calendário, tá? Entre outros campos também aqui, que a gente não vai entrar em detalhes, mas que trazem complemento também às informações. Então, a pessoa ela vai preencher, né? O profissional pode ajudar as pessoas físicas, o profissional contábil pode auxiliar as pessoas físicas nesse preenchimento aí das informações dentro do programa do imposto de renda, tá? Então, por exemplo, quando a gente entra ali no rendimento tributário de receita, rendimento tributável, né, de pessoa jurídica, que indica ali o campo para o preenchimento dos salários, basicamente, tá, através do informe de rendimentos, nós adentramos numa tela, tá, na qual a gente seleciona um primeiro espaço para inserir informações, e aí a gente insere informações como CNPJ da fonte pagadora, tá, o nome da fonte pagadora, que seria o nome da própria empresa ali, declarado no informe de rendimentos, tá? E aqui vem os campos de valores, né? Os rendimentos anuais recebidos da pessoa jurídica, que a pessoa física teve, tá? A contribuição previdenciária, também identificada no informe de rendimentos, o imposto de renda retido na fonte, relativo a esse rendimento aqui, tá? O 13º salário e o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário. Todas essas informações aqui, ó, todos esses campos, eles são identificados dentro do informe de rendimentos, tá? Por isso que o informe de rendimentos, ele ajuda muito, tá? As pessoas a localizarem, identificarem as informações corretas aí e fazerem o preenchimento da informação. Uma vez que todas essas informações estejam devidamente preenchidas, tá? E que todos os campos relacionados estejam devidamente colocados, no canto inferior, na janela do programa, tá? No canto inferior esquerdo, você pode localizar
ali, inclusive na medida que você vai inserindo informações, você vai localizar ali o valor do imposto devido ou o valor do imposto a restituir de forma automática, tá? O programa ele calcula automaticamente o valor do imposto. E ele dá para nós duas opções, tá? Para as pessoas, duas opções em relação à tributação. A gente pode ver aqui, ó, nós temos a opção por deduções legais, tá? E a opção por desconto simplificado. Tá? Então, o desconto simplificado ele vai trabalhar com uma espécie de presunção ali a respeito do rendimento que a pessoa física teve. Né? E nas deduções legais, você pode considerar ali, por exemplo, o abatimento por meio de despesas, como despesas de saúde e despesas de educação. Tá? A gente não sabe exatamente, tá, quantas pessoas fazem aí a declaração por deduções legais e quantas fazem por desconto simplificado, tá? O programa ele vai calcular as duas opções automáticas. Então, normalmente, tá, a gente faz uma análise sobre qual opção seria mais barato. Para muitas pessoas, por exemplo, a opção do desconto simplificado costuma sair mais barato, né? O valor sai menor, o valor do imposto devido acaba saindo menor do que por deduções legais. Entretanto, dependendo do cenário da pessoa, tá? Das condições que a pessoa teve em relação às suas informações, às vezes a situação por deduções legais é a mais vantajosa e oferece um menor valor de imposto. Tá? Então, você sempre vai observar os dois impostos ali, ou melhor dizendo, o imposto de renda por deduções legais e o imposto por desconto simplificado sendo calculados simultaneamente. Tá? E ao final, a pessoa faz a escolha, qual opção ou qual método, digamos assim, relacionado ao imposto de renda a pessoa quer aí selecionar e pagar, tá? Então, normalmente a gente busca aí um menor valor, que seria o que dá, o que não prejudica tanto, digamos assim, o fluxo de caixa das pessoas físicas, tá? O imposto menor ali, geralmente é o escolhido. Mas cabe fazer análise, às vezes por deduções legais, é a opção mais vantajosa se a pessoa considerar ali, informar algumas despesas que ela teve ao longo do ano, tá? Especialmente despesas de saúde, despesas de educação. Às vezes a informação do imposto por deduções legais acaba se tornando menor do que o imposto por desconto simplificado, né? Mas cada caso é um caso, tá? Então não dá para generalizar. Então é importante fazer análise sempre das informações e checar para ver se não teria alguma informação que estivesse faltando ali dentro da declaração, tá? Para que a pessoa consiga reportar tudo do que efetivamente aconteceu e aí possa ter o valor correto do imposto devido ou, se for o caso, do imposto a restituir. Respondendo a dúvidas, muito bem, agora neste momento da nossa aula, você pode aproveitar aqui a oportunidade para enviar comentários e contribuições também aqui à nossa aula. Vou dar alguns instantes a você e em seguida nós já retornamos. Até já!
Muito bem, retornando aqui à nossa aula, aqui só para deixar claro, tá, pessoal? Se vocês quiserem discutir algum elemento mais pontual relacionado à declaração do imposto de renda, talvez, tá? Ou ao próprio software, ou aos campos ali do programa, tá? A gente pode fazer isso depois com mais calma, mais tranquilidade no nosso momento da aula atividade, tá bem? Você pode aproveitar o momento ali da aula atividade para a gente trocar ideias, para a gente conversar, tá? Aproveite bastante este momento. Eu queria aproveitar agora este momento que nós estamos agora para levantar uma questão aqui. Olha só, a gente pode observar, vamos refletir, né? Uma questão para reflexão. E a pergunta é: com a informatização e integração dos sistemas digitais de escrituração, deve haver uma redução nas possibilidades de evasão fiscal no Brasil? O que você acha, né? Comente a respeito dessa pergunta, né? Sim ou não e por quê, né? Será que as coisas estão melhorando, né, no Brasil em relação à evasão fiscal, no que diz respeito ao fato de termos aí sistemas mais informatizados, sistemas que estão se tornando mais web, por assim dizer, né? Será que isso tem contribuído? O que você acha sobre este assunto? Vou dar aqui mais alguns instantes e aí nós já retornamos à nossa aula. Até já! Muito bem, nós já estamos de volta aqui à nossa aula, tá? Enquanto você vai enviando aí suas participações no nosso chat, eu vou comentar aqui algumas que já chegaram até a mim, tá? Alguém comentou aqui, né? Obrigado, tá, pela participação de vocês aqui na nossa sala de aula, né? Foi comentado a seguinte pergunta: qualquer cidadão que tenha conhecimento contábil e do sistema de declaração poderá fazer a declaração anual do imposto de renda? Sim, tá? Se a pessoa já souber manusear o programa, inserir as informações, ela pode fazer a própria declaração sem problema nenhum, tá? Porém, se ela estiver ali com muitas dúvidas, não souber exatamente o que fazer dentro do programa, tá? Aí é interessante que ela peça a ajuda a um profissional contábil para que auxilie, dando as orientações devidas, né, em relação ao preenchimento. Mas se ela já tiver todo o conhecimento, ela mesma souber preencher, ela pode preencher sem problema nenhum e fazer o pagamento ali do tributo, tá bem? Bem, uma outra contribuição aqui, né, foi comentado: o professor poderia revisar qual o melhor tipo de tributação para o imposto de renda, tá? Não existe o melhor ou pior tributação, existe o quê? Existem situações diferentes, cada pessoa tem uma situação e cada situação deve ser analisada de forma isolada, digamos assim, né? Cada pessoa vai ter um cenário em relação às suas informações que ela estará reportando ali no imposto de renda. Para algumas, a opção por deduções legais será a mais interessante. Para outras, a opção por desconto simplificado é a mais vantajosa, tá? Então, vai depender das condições que aquela pessoa teve, tá? Está chegando mais comentários para mim. Foi comentado a respeito aqui da nossa pergunta. Acreditamos que sim, né? Com os sistemas integrados, acontece uma fiscalização mais abrangente. Com isso, há uma redução das possibilidades de evasão. Nós temos que o nosso sistema de imposto de renda, ele é muito forte, tá? Muito elogiado em relação à sua sistemática. E ele é tão, vamos dizer assim, a Receita Federal fez um cerco tão bem feito em relação às informações, tá? Que as informações elas são reportadas de maneira precisa, ocorre aí auditorias automáticas muitas vezes, tá? Ou validações de informações que são automáticas. Então, isso minimiza possibilidades de problemas, tá? Então, a Receita ela consegue identificar através da malha, da malha automática ali das informações, se a informação que foi reportada está correta ou não, tá? Ou se tem algum problema nesse sentido. Então, nós temos um sistema robusto que, de fato, minimiza a evasão fiscal ali de informações no nosso país. Obrigado a todos, tá, pela participação aqui em nossa sala de aula. E se tiverem mais dúvidas, tá, pessoal, a gente pode conversar daqui a pouco na nossa aula atividade.
Considerações finais, muito bem, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje e a nossa aula de hoje ela foi dedicada a discutirmos aí sobre a DCTF, tá? Sobre também a declaração do imposto de renda. Nós temos aí duas obrigações que são importantes que o profissional contábil conheça, tá? Uma é destinada às empresas, a outra é destinada às pessoas físicas. A DCTF ela é importante para reportar a informação de uma maneira mais imediata da empresa para os agentes governamentais. Lembrando que os agentes governamentais é um dos usuários da informação contábil. E a pessoa física também tem a sua obrigação de calcular o seu tributo devido, tá, em relação ao imposto de renda ou tributo a restituir e fazer a sua declaração reportando, transmitindo a informação dentro do prazo, tá? Lembrando que o prazo da declaração do imposto de renda geralmente se estabelece no final de abril, tá? No término de abril, você tem ali os limites finais para envio da declaração, tá? Da declaração do imposto de renda e até este período a pessoa descobre se ela tem imposto a receber de volta ou imposto a pagar, tá? O profissional contábil deve orientar as pessoas, tá? Quando pertinente, em relação ao preenchimento da declaração e ao procedimento também de cálculo, tá? Bem, eu quero agradecer a todos aqui que acompanharam, né, esta aula de hoje, que acompanharam essa discussão que nós tivemos aqui sobre essas ferramentas importantes, tá? Obrigado pelas participações também, mais uma vez, e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!